Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Herança e a mais um estudo da Palavra de Deus. O que nós vamos estudar hoje, esse tema que tem o título A Ousadia do Evangelho, é um tema muito valioso. Às vezes é até difícil expressar para as pessoas a importância que é nós estudarmos as Escrituras, nós nos aproximarmos dela com um coração aberto, com uma mente pronta a absorver e compreender o ensinamento das Escrituras. Porque quando você compreende, quando você lê o texto bíblico e você compreende o que está ali naquela passagem, essa compreensão tem o poder de transformar a sua vida, de mudar as suas escolhas, de mudar os rumos, os seus caminhos na sua vida aqui. Então, preste atenção no que nós vamos estudar hoje, preste atenção nesse texto que nós vamos ler, compreenda o Evangelho para que você possa ter a sua mente transformada pela renovação de um entendimento que se alimenta daquilo que está nas Escrituras. Então não deixa de prestar atenção, de pegar a sua Bíblia e de caminharmos juntos por esse texto, para nós entendermos essa mensagem de que o Evangelho, ele demanda de nós ousadia. O verdadeiro Evangelho, ele é um Evangelho que precisa se ter coragem para vivê-lo e para proclamá-lo. Por que isso? O que eu quero que você perceba, que você entenda muito bem, é a diferença entre o que é necessário para viver o falso evangelho, o falso cristianismo. Por quê? Para eu viver esse falso cristianismo, eu não necessito ter coragem. Porque os pastores enganadores, os falsos mestres que a Bíblia já anuncia, que se dizem cristãos, mas não vivem essa mensagem, para eles não é difícil anunciar esse falso evangelho. Por quê? Porque eles podem se assentar numa mesa com qualquer pessoa, eles podem ser chamados aos mais diversos programas de televisão e diante das mais diversas pessoas, eles podem falar diante dos atores famosos, diante de qualquer um, e eles vão ser agradáveis a essas pessoas. Por quê? Porque quando eles forem questionados da sua fé, eles vão dizer: olha, eu, embora seja cristão, eu também acredito que se você viver a sua religião, que seja qual for, se você viver ela de forma sincera, todos os caminhos vão levar a Deus. Aquilo que nós chamamos de ecumenismo, ou seja, nós professamos e acreditamos que no final das contas é o mesmo Deus e cada religião, cada manifestação, cada forma de adoração a esse Deus e cada maneira que as pessoas buscam, o importante é que elas busquem com sinceridade que todos esses caminhos vão levar ao mesmo Deus. Eu apenas estou buscando Deus pelo caminho do cristianismo, mas é o mesmo Deus que todos vão chegar. Esse tipo de discurso, ele é um discurso agradável para o mundo. Todos gostam desse discurso. Então, um cristão, um falso cristão, que prega isso, que anuncia esse falso evangelho, para ele é muito fácil. Ele circula facilmente entre todos os ambientes. Você pode ter um exemplo, né? Eu gosto de citar, nós temos um único pregador que tem espaço lá na rede, no Netflix. Por que ele tem espaço lá? Por que tem mensagens dele? Porque ele tem esse discurso que é agradável, onde ele chama todos, são irmãos, e que todos vão chegar a Deus, ao mesmo Deus, e isso é um discurso agradável às pessoas. As pessoas gostam de ouvir isso. Elas gostam de dizer que elas são o centro de todas as coisas. Essa mensagem humanista, onde o homem é colocado no centro e Deus é apenas alguém que serve às vontades e os desejos do homem. Percebe? Para viver esse falso evangelho, para proclamar esse falso evangelho, de forma alguma você precisa de ousadia. Mas o que eu quero te mostrar hoje aqui no texto que nós vamos ler é que para proclamar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno deixado pelos apóstolos nas escrituras sagradas,
para proclamar esse evangelho, você precisa de ousadia, de muita coragem. Então, é essa a diferença que eu quero que fique clara para você aqui nesse nosso estudo de hoje. Pregar o falso evangelho não precisa de coragem, porque você vai ser abraçado, você vai ser elogiado por todos. Agora, declarar, viver, anunciar o verdadeiro evangelho, se prepare para ser zombado, para ser chamado de radical, porque o verdadeiro evangelho, ele incomoda as pessoas. E você vai ver isso. A gente sempre faz isso aqui no canal. Não é a minha opinião. Eu mostro para você aqui o texto bíblico para que você acompanhe. E a gente vai estudar no livro de Atos dos Apóstolos. Novo Testamento, você tem os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 evangelhos, o que nós temos? Nós temos a história de Jesus, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Depois que Jesus sobe aos céus, ele capacita seus discípulos com o Espírito Santo. E esses discípulos, os apóstolos, né, que passaram 3 anos caminhando com Jesus, eles agora vão dar início à igreja, vão dar início às pregações do Evangelho, anunciando o Evangelho, começando ali em Jerusalém e indo para todos os povos anunciando essa mensagem. E esse livro de Atos é o livro que já vem imediatamente depois dos 4 evangelhos, onde o próprio nome diz, né? Atos dos Apóstolos. Esse livro relata o que os apóstolos fizeram, como eles anunciaram o evangelho, como que eles pregaram o evangelho. Nós vamos ler aqui no capítulo 17, onde nós temos Paulo já nas suas viagens já saindo de Jerusalém, já indo adiante, pregando e anunciando o evangelho a outros povos. Então a gente vai perceber no discurso de Paulo, quando ele está aqui em Atenas, olha só. E a gente vai lendo, enquanto nós vamos lendo aqui os versículos, nós vamos comentando e aprendendo um pouco com o que é o evangelho verdadeiro anunciado pelos apóstolos. Nada como a gente olhar, ver, acompanhar aquilo que Paulo pregava, o que Paulo anunciava. Por quê? O que os discípulos estavam anunciando era sim o verdadeiro, o puro evangelho. E eu quero que você perceba na mensagem total aqui do apóstolo Paulo, como ele está agora diante de todos aqueles homens lá em Atenas, e ele vai fazer um discurso muito forte e incisivo, onde ele vai dizer: olha, vocês, com as crenças que vocês têm, vocês estão errados. Aquilo que eu estou anunciando para vocês, essa é a crença correta. E por que eu posso afirmar isso? Porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Essa é a prova de que aquilo que nós anunciamos é o caminho verdadeiro. Então, já perceba aí, com esse resumo que eu estou te trazendo aqui da mensagem de Paulo, como isso demanda ousadia. Você chegar diante de pessoas que têm as mais diversas crenças, como em Atenas, e você declarar algo nessa ideia, dizendo: vocês estão errados nos caminhos que vocês seguem, na religião que vocês praticam. E eu venho trazer para vocês a mensagem verdadeira de salvação. E ela é a verdadeira, porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então veja como que é necessário, quando você vive, está disposto a viver o evangelho genuíno, você precisa de coragem, você precisa de ousadia para não abrir mão da verdade do evangelho. Então vamos lá, Atos capítulo 17, olha o que Paulo vai dizer no versículo 16, quando ele começa a falar aos atenienses. Enquanto eu esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Veja só, quem está narrando aqui para nós é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele está narrando dizendo que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo começou a caminhar para aquela cidade, começou a ver
que era uma cidade que adorava os mais diversos deuses e tinha suas estátuas, uma estátua de cada deus, onde eles todos adoravam. E olha o que o texto vai dizer. Paulo então ficou profundamente indignado. Veja que interessante isso aqui. Ao ver os caminhos errados e distorcidos que aquele povo estava tomando, buscando encontrar um Deus, isso trouxe indignação no coração de Paulo. E isso já é um primeiro alerta para mim e para você. Quando você vê pessoas buscando Deus nas mais diversas formas, e que não seja a forma correta, que é o evangelho genuíno de Cristo, se você já é um cristão, isso não te causa indignação? Isso não te causa um desejo no coração de anunciar para eles a verdade, o caminho que é Cristo? Ou você, no seu coração, diz, tudo bem, tanto faz, que cada um siga de forma sincera, que todos vão encontrar Deus? Veja, perceba no coração de Paulo, por ele conhecer a verdade do Evangelho, ele não se conforma. Ele não se conforma e ele fica indignado ao ver as pessoas adorando outros deuses, se prostrando diante de ídolos e buscando Deus daquelas diversas formas. Porque Paulo conhecia o único caminho. Ele conhecia a mensagem de Jesus. E eu e você, se nós já somos cristãos, se você já recebeu Cristo, você deve ter esse mesmo sentimento no coração. Ao ver pessoas buscando Deus nos caminhos errados, você deve sentir o desejo de ir, de anunciar, de alguma forma colaborar para que o reino cresça e para que a mensagem genuína seja anunciada. Caso contrário, é porque você realmente não acredita que Jesus seja o único caminho. Então já fica o alerta aqui para nós, de que nós devemos ter em nosso coração essa mesma indignação do apóstolo Paulo ao ver as pessoas perdidas, sem saber o caminho. Lembra de Jesus? Ele olhou as pessoas e se compadeceu delas porque eram como ovelhas sem pastor. Esse sentimento deve estar no nosso coração, de anunciar a verdade. Seguindo, versículo 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Olha só, eu quero chamar a atenção aqui para você nessa palavra que discutia na sinagoga. Paulo discutia tanto com os judeus, tanto com os gregos que temiam a Deus. Na praça e todos os dias fazia isso. Isso aqui é muito interessante. Você já ouviu pessoas que dizem assim, olha, eu não quero discutir sobre isso, porque, afinal de contas, religião e política não se discute. Nós devemos ser cristãos moderados, não devemos entrar nessas discussões. Muitas pessoas têm esse discurso e têm esse pensamento que é totalmente divergente das Escrituras. É como se eu estivesse dizendo, Paulo, você está perdendo seu tempo aí. Isso que está registrado nas Escrituras, isso aí está errado. Paulo não deveria estar discutindo e tentando dissuadir os judeus que já tinham a sua religiosidade bem estabelecida, os seus sacrifícios, seus ritos. Por que que Paulo estava lá discutindo com eles, tentando convencê-los a acreditar em Jesus? Por que que Paulo vai lá no meio de um povo onde já tem os seus deuses, já tem os seus ritos, já tem as suas estátuas erigidas e vai discutir com eles o tempo todo, tentando convencê-los dia e noite a respeito do caminho que é Cristo? Você consegue perceber a incoerência quando nós dizemos a gente não deve ficar discutindo a religião? É como se você estivesse dizendo Paulo e os discípulos de Jesus que viveram e iniciaram o evangelho, eles estavam errados. Porque o que eles faziam era ir até as pessoas e discutir e apresentar para eles as suas razões de acreditar que Jesus era o Messias. Então, olhe como o texto já nos começa a trazer clareza de que nós, como cristãos, devemos sim discutir, apresentar para as pessoas a razão da nossa fé, como Pedro escreve na sua carta. Nós devemos estar prontos
a quando questionados, a anunciarmos e dizermos, eu creio desta maneira, porque está escrito na palavra de Deus. Você deve estar pronto a defender a sua fé. Veja, o texto continua, versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. E alguns perguntavam, o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, levaram-no a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significavam. Olha só, aqui nesse texto a gente tem alguns elementos. Primeiro, aquilo que o mundo vai fazer com aqueles que anunciam o verdadeiro evangelho. O que esse tagarela está tentando dizer? O mundo vai tentar ridicularizar. O cristão genuíno, o cristão que defende os princípios da palavra, os princípios genuínos da Escritura, esse é o ridicularizado, esse é o zombado pelos famosos, pelas pessoas da grande mídia. E é assim que fizeram com Paulo, começaram a dizer esse tagarela. E depois, aqui na sequência do contexto, o que eles fazem? Eles convidam Paulo para falar no Areópago. É o lugar onde era o teatro deles, onde eles se reuniam para ter as suas discussões, os filósofos, aqui que ele cita, os epicureus, os estoicos, com as suas filosofias de vida, eles convidam Paulo, então, para ir lá e apresentar as suas compreensões. E talvez muitos pensassem que Paulo iria se intimidar diante daquele local, por ele estar agora no Areópago, no grande lugar. É como se algum de nossos pregadores de hoje fossem convidados a falar em uma grande emissora, em um canal com grande abrangência. Uma tentativa de, então, intimidar essa pessoa. E se você pensa que isso não é algo que muitos possam sucumbir diante disso, lembre-se, esses tempos eu estudei um pouco da história do Billy Graham. Surgiu muito esse assunto a respeito desse grande evangelista que foi. E Billy Graham, querido, de fato, ele teve um ministério maravilhoso e ele pregava em suas campanhas o evangelho genuíno. Eu já ouvi muitas das suas campanhas, muitas pregações, e ele anunciava Cristo como sendo o único caminho. Ele falava para as pessoas que elas precisavam se arrepender de seus pecados, porque a única maneira de receber em Cristo era se arrependendo, se entendendo pecadoras para serem justificadas pelo sangue de Cristo. Tudo aquilo que nós temos no evangelho genuíno, Billy Graham pregava nas suas campanhas. Mas vi vídeos também que entristeceram muito, porque quando ele foi chamado e ele começou a se envolver com políticos, com reis, com rainhas, e foi seu nome se tornando cada vez maior, tem uma entrevista em que ele é chamado num programa que é muito famoso lá nos Estados Unidos, que era do apresentador Larry King. Assim como hoje tem lá nos Estados Unidos Oprah, talvez você conheça, que são nomes de extrema relevância, lá só os mais famosos vão nesses programas. Então, quando o Billy Graham estava diante do Larry King, o Larry King fez umas perguntas para ele, uma mais específica, dizendo assim, Billy Graham, você por acaso não é daqueles que pregam que o céu é apenas para os cristãos? Dizendo já na pergunta, querendo dizer, você não é desses caretas, né, desses retrógrados, que acreditam que só vocês estão certos. Veja a pergunta capciosa e perigosa que ele fez para o Billy Graham. E esse grande homem, esse grande pregador do evangelho, admirado por muitos e deve ser admirado mesmo, ele sucumbiu diante dessa pergunta. E a resposta dele foi muito triste. Ele simplesmente disse, pois é, nesse assunto eu não sou, quem sou eu para julgar? E de fato, nós não somos ninguém para julgar. Mas quem é alguém para julgar é o que as Escrituras declaram.
E como nós vamos ver aqui no texto, Paulo é fiel à mensagem do Evangelho. E Paulo, diante do Areópago, ele não sucumbe. Paulo declara a verdade do Evangelho, como nós vamos ver aqui, mas infelizmente é muito perigoso. É muito fácil nós sucumbirmos diante da mídia, diante das pessoas, diante do status, diante daqueles que têm poder. Por isso que nós precisamos estar firmes, e é o tema do nosso vídeo, a ousadia do Evangelho. O Evangelho demanda ousadia. Com esse exemplo do Billy Graham, eu não estou aqui entrando em questão se ele foi salvo ou não, isso não é o caso. De fato, a questão da salvação de cada um, isso pertence a Deus. O que eu estou mostrando para você aqui é como é fácil nós sucumbirmos diante daqueles que zombam, diante daqueles que querem esse evangelho que seja ecumênico, que você aceite que no fim todos que vivem as suas religiões de maneira sincera serão salvos, mas aquele que vive o verdadeiro evangelho, que é o que eu quero que você perceba aqui hoje, não acredita nisso, não defende isso. Por quê? Porque os apóstolos não defenderam isso. Eles foram presos, apedrejados, mortos, justamente por defenderem que Jesus é o único caminho. Veja só, vamos seguir o texto aqui. O que Paulo continua dizendo? Versículo 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Aqui a gente pode abrir um parênteses, né? Esse texto aqui é bem interessante, né? Os atenienses e os estrangeiros que viviam nessa grande metrópole que era Atenas, eles não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Veja que interessante isso. A semelhança com a nossa sociedade. A maioria das pessoas hoje que você conversa, elas reconhecem que elas têm um tempo em excesso nas redes sociais. A maioria das pessoas que eu converso, elas falam realmente, eu passo muito tempo nas redes sociais. Nós temos hoje muita informação, um volume enorme de informação. Ou seja, os séculos passam, né? Mas a sede da alma das pessoas continua a mesma. Por isso, é essa sede, é esse vazio no coração, esse vazio de Deus que nós queremos preencher com informações, com tudo que é de novidade. Muita interação, muita informação. É o que esse século nos fornece com televisão, com séries, com o celular na palma da mão. Ele nos oferece muita informação, mas tudo extremamente superficial. Entende? É muita informação. A sua mente recebe coisas e mais coisas o dia todo, mas é superficial. Ela não te alimenta, ela não te traz vida. E por isso, uma sociedade hoje tão adoecida, tão necessitada de medicamentos, de sofrimentos, tantas depressões, tantos problemas. Porque a gente tem muita informação, mas pouca coisa de valor real para alimentar a nossa alma e o nosso coração. Conversas vazias, conversas que não tocam a nossa alma. E por isso Paulo não vai ficar conversando sobre filosofias vazias com eles. Paulo vai direto no assunto. Ele está lá diante do Areópago, ele é colocado diante da maior mídia que podia existir na época, e Paulo não se intimida. Paulo começa a falar de temas extremamente sensíveis até o dia de hoje. Acompanhe aqui o que Paulo começa a falar. Versículo 22, olha o que ele diz. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Veja isso, Paulo começa reconhecendo que de fato eles são religiosos. Eles são devotos, eles vivem aquilo com dedicação. Eu reconheço isso em vocês. Pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem. Olha só, Paulo já começa falando aqui, como a gente diz, já começa na veia.
dizendo assim, olha, vocês não o conhecem. Vocês não o conhecem, não conhecem esse Deus. Eu vou lhes anunciar. Veja só, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha isso. O que Paulo estava diante deles ali vendo em Atenas? Vários e vários santuários, vários e vários ídolos construídos por mãos humanas. E ele vai dizer: vocês não conhecem o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, em nenhum desses santuários de vocês está o Deus verdadeiro. Olha que forte, olha que palavra, que ousadia. Você consegue perceber? Você consegue se imaginar naquele lugar, aqueles diversos homens, cada um adorador de uma divindade? De repente alguém se levanta e diz: vocês estão todos errados. Porque Deus não é assim, Deus não se manifesta dessa forma. E ele continua dizendo, versículo 25, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida. Veja por que vocês precisam limpar as suas estátuas, por que vocês precisam cuidar dos seus ídolos. Se Deus não precisa ser cuidado, é justamente Ele quem dá a vida. Olha a mensagem de Paulo, e o fôlego e as demais coisas. Veja o versículo 29 que Paulo diz, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e pela imaginação do homem. Olha isso, querido, se isso não é ousadia, se isso não é de uma coragem que somente o Espírito Santo para colocar no coração de alguém como Paulo, para ele ter coragem de chegar lá diante daquele povo, vivendo aquela religião, todo aquele paganismo e dizer, vocês não estão adorando o Deus verdadeiro. Existe um único Deus. Existe uma única mensagem, um único caminho que leva a esse Deus, e é a mensagem que eu vim trazer para vocês. Isso demanda, querido, muita coragem, muita ousadia, porque esse é o verdadeiro evangelho. Não importa se a pessoa se declara cristão, mas se ele não tem coragem de dizer há um único Deus, há um único caminho, ele não é cristão, ele é um falso, ele é um perverso. Olha só, vamos para a segunda parte aqui, versículo 26, onde Paulo vai defender que há um Deus criador e soberano. Olha aqui, ele vai dizer, de um só fez ele todos os povos. Paulo vai falar sobre a origem da vida, Gênesis, Adão e Eva. E ele vai dizer para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, olha que frase linda de Paulo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Olha que interessante aqui. Paulo vai falar de forma clara que ele crê que esse Deus é o criador de todas as pessoas. E de que de apenas um único homem, de Adão, a partir de Adão e Eva, ele criou todas as coisas. Ele estabeleceu um povo. Veja, isso a gente pode pegar um gancho. Hoje nós temos muitos ditos cristãos que estão tentando adaptar as escrituras ao evolucionismo. Há algo tão absurdo de que o homem veio crescendo de um verme, de uma ameba, até se tornar o homem que nós somos hoje, a partir do macaco. Existem pessoas que se dizem cristãos, que têm a capacidade de alegar de que a Bíblia tem correlação com isso, que quando a gente lê Gênesis e que Deus criou então Adão e Eva, era que Adão então era esse ser que estava vindo numa evolução, e aí quando ele estava prontinho, aí a Bíblia vai declarar, ali estava Adão. Querido, que absurdo! Mas isso eu digo para você ver como que aqueles que não querem professar o verdadeiro evangelho, eles não precisam ter ousadia. Porque aí eles dizem, não, tá tudo bem,
Vamos abraçar o evolucionismo. A gente dá um jeitinho de distorcer a Bíblia ou de negá-la completamente e mesmo assim tentarmos nos dizer cristãos. Porque não tem como. Olha o discurso de Paulo. Deus que nós adoramos é o Criador de todas as coisas. Não existe essa opção de evolucionismo. Só há um Deus que criou todas as coisas. Ou você crê nas Escrituras todas, ou então abandone-a. Não venha para o Evangelho para envergonhá-lo. Olha como Paulo é incisivo. E ele segue. A gente já leu o versículo 29, vamos para o versículo 30. Olha o que Paulo vai dizer. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Olha, querido, se isso aqui não é um texto forte demais, está chamando todo mundo de que a sua fé é uma ignorância com relação a quem Deus é. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Olha isso. Paulo diz, vocês vivem hoje uma ignorância. Deus permitiu até o tempo de hoje, mas agora é tempo de se arrependerem. Tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. Esse é o Evangelho. E quando você vê esses pastores, esses falsos pastores que arrebanham multidões, por quê? Porque eles não falam de arrependimento. Eles dizem, pode vir e pode ficar do jeito que você está, porque Deus te ama. Eles não falam que você está perdido, que você está em pecado, que você está perdido nos seus delitos e pecados, que você precisa se arrepender, como é a mensagem que Paulo anuncia. Não. Eles só vão dizer, ninguém pode julgar, porque todos os caminhos levam a Deus. Veja como é diferente da mensagem genuína, onde Paulo diz, vocês estão vivendo em ignorância, mas agora vocês precisam se arrepender. E por quê? Versículo 31, olha o que Paulo diz, pois estabeleceu um dia, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Olha isso aqui, julgamento. Vai existir um dia de julgamento, aonde Deus vai julgar as pessoas e alguns que estiverem debaixo do sangue de Cristo serão levados para com ele, para a glória, para os céus, como está lá em João 14, eu vou preparar lugar e vou levar-vos para mim. Mas os outros será dito, como está em Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Isso está nas Escrituras, mas a perversão do homem é tão profunda que recentemente nós temos um pastor bem conhecido, obviamente um falso pastor bem conhecido, falando: eu não acredito num Deus que manda pessoas para o inferno. E fazendo com que ele, sim, ele é o cara bonzinho. E esse Deus malvadão, ele não acredita nesse Deus malvadão, mas ele crê num Deus que ama a todos e no final é o universalismo, onde todos que vivem uma fé sincera serão salvos. Veja como não é isso que Paulo prega. Veja como é isso que Paulo ensina. Há um Deus justo que ele vai julgar as pessoas. E vocês precisam se arrepender. E o final aqui da mensagem de Paulo, ele vai dizer o porquê que tudo isso que ele está falando é a verdade. Por que ele sabe que aquilo que ele está falando é a realidade de Deus para nossas vidas. Olha o que Paulo termina dizendo no versículo 31. E ele deu provas disso a todos. Deus prova que essa é a mensagem verdadeira a todos os povos, a todas as nações. Como? E Paulo termina dizendo, ressuscitando-o dentre os mortos. Você percebe como que o apóstolo Paulo chega aqui nesse ponto e ele diz, a prova de que isso é a verdade, de que esse evangelho é o evangelho genuíno, é porque Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E por isso que aquele que se nega a pregar o evangelho todo, de que há um único Deus, um Salvador, que Jesus é o único caminho, que ele a dura verdade de que somos pecadores, de confrontar as pessoas. Hoje, as pessoas não querem ser confrontadas com essa verdade. De que alguém diga, você está vivendo em pecado, você está caído em pecados e que você será julgado.
E quando nós abrimos mão de pregar esse evangelho genuíno, esse evangelho que a gente vê Paulo pregando aqui, confrontando eles, o que sobra? Sobram filosofias humanas. Aquilo que nós temos hoje aos montes no Brasil, que são os teólogos liberais. Essa teologia perversa que nega os milagres de Jesus, que buscam explicações lógicas para dizer que não eram, na verdade, milagres que Jesus realizava, mas que eram apenas coisas que as pessoas não sabiam explicar que estava acontecendo. Ou seja, eles pervertem até mesmo a própria Escritura, criando filosofias vãs. E você percebe como Paulo não abre mão e ele vai dizer: eu creio que Deus ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Ele não se envergonha de manifestar essa fé diante daqueles homens. E você percebe, lendo o texto, que é quando Paulo fala sobre isso, quando Paulo fala da ressurreição dentre os mortos, que é o momento em que eles não aceitam mais essa mensagem. Eles rejeitam e eles começam a rir daquilo que Paulo está dizendo. Mas ele não deixa de falar isso, porque essa é a base do Evangelho, a base da nossa fé. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 17 a 19, olha o que ele diz: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm, ela é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só. Ou seja, eu preciso crer na ressurreição de Cristo. Essa é a base do Evangelho. Eu não posso abrir mão dessa compreensão. Não podemos ter vergonha. E é normal que aquele que pregue esse Evangelho genuíno, que aquele que creia nisso e declare as mensagens puras do Evangelho, seja perseguido, como Paulo foi perseguido, seja zombado, quando Paulo falou ali sobre ressurreição, as pessoas zombaram dele, riram dele. Por quê? O Evangelho genuíno, ele é cheiro de vida para aqueles que estão o recebendo, para aqueles que estão acolhendo essa mensagem, só que ele é cheiro de morte para aqueles que o rejeitam. Veja que texto interessante em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 17. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Ou seja, através de nós, Deus vai exalando uma fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. Aqueles que ouvem a mensagem e vão sendo salvos, nós somos um aroma suave, o aroma de Cristo. E entre os que estão perecendo, para estes somos cheiro de morte. Para aqueles, fragrância de vida. E, entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, olha só o que Paulo vai dizer: não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Veja que interessante. Essa é a ousadia do Evangelho. Ele fala o que é necessário e alguns vão sentir o aroma da vida, porque vão se arrepender, vão se tornar cientes dos seus pecados, da sua condição de pecador, e aquela mensagem vai ser vida para eles. Outros vão rejeitar a mensagem, porque vão dizer: nós não somos pecadores. De maneira alguma, do que você está falando, nós somos justos, nós vivemos da melhor maneira possível, nós temos os nossos rituais. Eu sou aceito diante de Deus da minha maneira, eu tenho o meu próprio relacionamento com Deus, e ao rejeitar a justiça de Deus, o anúncio do Evangelho, aquilo que está sendo pregado se torna morte para aquela pessoa, porque ela rejeitou o Evangelho da salvação e da graça. Mas Paulo vai dizer assim, né? No final aqui, versículo 17, mas eu não negocio, não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Veja que interessante. Como aqui no nosso Brasil hoje, infelizmente, nós temos centenas
centenas de pastores que fazem isso que Paulo está denunciando aqui. Eles negociam a palavra de Deus visando lucro, visando crescer suas igrejas, visando ter multidões seguindo eles. Então eles fazem isso aqui, eles negociam, eles vendem a palavra de Deus, mas eles não pregam a verdade. Eles não pregam o evangelho que confronta o pecado das pessoas, que as chama ao arrependimento. Não. Elas querem ser abraçadas, elas querem ser convidadas às grandes mídias. Então eles suavizam a mensagem. Isso você pode ver em todos os lugares. Mas nós somos chamados para pregarmos o evangelho com ousadia, para entendermos que o evangelho é isso, que o evangelho de fato é a única verdade. E nós abraçarmos esse evangelho verdadeiro sempre vai trazer rejeição. Pregá-lo com ênfase vai trazer rejeição de muitas pessoas. Afirmar, querido, que existe um único caminho para esse mundo, eles vão nos olhar e vão dizer: isso é arrogante. Você está sendo arrogante, dizendo que só vocês têm a verdade. Vocês são exclusivistas. Mas veja, nós acabamos de ler um texto onde Paulo claramente está falando para aquelas pessoas religiosas. Ele está dizendo aquilo que eu resumi no início do nosso vídeo. Vejam, vocês estão errados. Eu aqui vos anuncio o caminho verdadeiro. Arrependam-se, sigam por esse caminho para que vocês sejam salvos no dia do julgamento. Perceba o texto, veja que essa é a mensagem verdadeira do Evangelho. Não é um texto difícil de interpretação, mas muitas vezes nós não queremos ver, porque o Evangelho é de fato duro, é confrontador e demanda de nós ousadia. E eu quero terminar aqui com você com 2 textos que mostram isso. Atos, os 2 também no livro de Atos, só caminhar no livro de Atos hoje. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha essa declaração de Pedro. Nós estamos até agora ouvindo Paulo. Vamos ouvir o que Pedro também anunciava, o grande líder dos apóstolos. Olha o que ele diz. Atos capítulo 4, versículo 12. Procura esse versículo aí na tua Bíblia. Grifa ele, anota ele e fica com ele no seu coração. Veja só. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Veja que texto claro, querido. Não há nenhum outro nome pelo qual os homens devem ser salvos. Só há salvação em Cristo Jesus. E eu quero te convidar para a gente dar um salto quase lá para o final de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, no versículo 17. E é muito interessante, Paulo está aqui preso, os judeus haviam o perseguido, e ele estava sendo julgado, estava diante de grandes homens poderosos, diante do grande rei Agripa. E você pensa que Paulo se intimidou? Não. Da mesma forma como ele não se intimidou lá naquele aerópago em Atenas, mesmo agora diante do grande rei Agripa, ele não se intimida. E veja o que Paulo vai declarar, Atos capítulo 26, versículo 17. Ele está relatando tudo que Jesus fez por ele está relatando ali para o rei Agripa o seu chamado, como ele perseguiu os cristãos, mas Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e ele está falando toda essa descrição. E aí ele vai dizer aqui, para a gente pegar o contexto, vamos ler aqui do versículo 16, para vocês pegarem o contexto. Aí Jesus falando para Pedro, agora levante-se, Jesus falando para Paulo, né? Não para Pedro. Falando para o Paulo, agora levante-se, fique em pé, porque ele tinha caído por causa da forte luz sobre ele. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Ou seja, Deus está falando, Jesus está falando para Paulo, eu vou te enviar para os gentios e para os judeus, para você pregar para eles, e eu vou livrar você.
Porque Paulo vai ser, a gente acompanha a história, né? Apedrejado, olha, espancado, passou por tudo. Mas Deus está falando ali para ele: eu vou lhe livrar. Para abrir-lhes os olhos. Por que eu vou te enviar? Para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Querido, ele estava diante aqui de um gentio e diante de uma plateia de judeus, perguntando e questionando a Paulo referente à sua fé. E ele diz que ele foi enviado por Jesus para isso, para pregar aos gentios e aos judeus. E esse rei é um gentio. Esse rei tem as suas crenças, tem sua fé, tem seus deuses, e Paulo está dizendo: mas eu estou aqui para abrir os olhos de vocês, para converter vocês das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Veja se isso não é uma ousadia absurda que só o Espírito Santo pode dar no coração desses homens. Ele está dizendo para aquele rei: olha, rei, você precisa sair do poder das trevas, debaixo do poder de Satanás, e se converter para Deus. E Paulo vai continuar aqui falando, dizendo, olha, que se arrependam e que se voltem para Deus praticando as boas obras. A gente pode continuar aqui, versículo 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, eu obedeci. Eu preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando boas obras que mostrassem o seu arrependimento. E ele termina dizendo: por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Ou seja, quando você tem essa ousadia de pregar o verdadeiro evangelho demanda de nós ousadia. De estar diante de quem quer que seja, diante de um aerópago com vários filósofos, ou diante de um grande rei e dizer: a mensagem que eu tenho é anunciar a Cristo, aquele que é o único que tem poder de tirar você, rei, das trevas para a luz, de tirar você debaixo do poder de Satanás e colocá-lo diante de Deus. Isso demanda ousadia, mas qual foi o resultado disso para Paulo? Ele diz: agora estou aqui porque os meus próprios irmãos judeus me perseguem, me apedrejam, me botam em prisões, em algemas, porque é isso que nós estamos falando aqui. E é isso que eu queria que você entendesse nesse nosso estudo de hoje. O verdadeiro evangelho, querido, é muito diferente do que falsos mestres pregam. Por isso é tão importante. É importante nós sabermos discernir, querido. É valioso nós sabemos discernir o falso mensageiro do evangelho. Você precisa ouvir alguém falando e saber dizer: esse não é o evangelho genuíno. Isso é um dever nosso, por isso nós devemos nos debruçar às Escrituras, ao ensino correto, à interpretação correta das Escrituras, porque nós precisamos ser capazes de identificar quem são os falsos mestres, aqueles que estão deturpando o Evangelho para tornar esse Evangelho agradável ao mundo e para serem abraçados pelo mundo e por seu mundanismo. E você ser capaz de perceber quais são aqueles que estão pregando o evangelho genuíno, recebendo o peso e as consequências muitas vezes difíceis de anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho de Deus. Então nós precisamos disso, nós precisamos ser capazes de fazer esse discernimento entre o evangelho verdadeiro e o falso evangelho, um que demanda ousadia de nós e o outro que não demanda nada, porque esse evangelho, esse falso evangelho, o mundo vai sempre abraçar e sempre vai querer ter os seus que falem para eles aquilo que eles querem ouvir. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Lembra, se você assistiu esse vídeo até aqui, se ele foi bênção para você, por favor, não deixa, tem aqui embaixo, tem o joinha. Se você não clica ali no joinha,
para a plataforma aqui, para o YouTube onde você está assistindo, é como se você estivesse dizendo, olha, eu assisti esse vídeo, mas eu não gostei dele, ele não foi relevante. Então, o que acontece? O YouTube, ele não vai sugerir esse vídeo para outras pessoas. Agora, se várias pessoas dão um joinha aqui, curtem o conteúdo, o que acontece? A plataforma entende, poxa, esse conteúdo aqui foi relevante. As pessoas que assistiram gostaram, deram um joinha ali. Então, faça isso, não deixa de clicar ali para que o vídeo se torne relevante e mais pessoas ouçam sobre esse evangelho verdadeiro, sejam cheias dessa palavra genuína do verdadeiro evangelho. Vamos levar essa palavra adiante. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.